Vai. Bom, então boa noite, bem-vindos ao MAC Encontros Artistas. É um programa do museu que o nosso diretor Tadeu Chiarelli está fazendo aqui no MAC já há 3 anos e a gente deve estar mais ou menos no número 90, no 90º encontro. Hoje a gente vai receber o Flávio Cerqueira, que vai apresentar um pouco do seu trabalho, da sua trajetória. E a semana que vem, só para já divulgar para o público da internet, não? É você? Como é que você chama? O Sidney. O Sidney semana que vem. Mas enfim, hoje é o Flávio Cerqueira. A gente convida vocês a participar dos próximos encontros também, acompanhar esse programa. A gente tem ainda o mês de novembro com a nossa programação. Então, aproveitem, bem-vindos ao novo MAC e com vocês, Flávio, para falar um pouco sobre o seu trabalho. Boa noite, queria agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre o trabalho. Estou um pouco tímido, confesso, mas vamos aí. Meu nome é Flávio Cerqueira, eu sou de São Paulo, sou formado pela Faculdade Paulista de Arte em 2006. E desde então eu desenvolvo uma pesquisa em torno da escultura até hoje. E aí eu vou falar um pouco do meu processo, dos trabalhos, de como eu penso essa relação com a arte. E aí eu queria saber se eu vou falar um pouco do processo, se for uma coisa que já é conhecida de vocês, eu não posso pular. Porque eu trabalho com escultura figurativa, se dá a partir da modelagem em barro. Ao longo do processo, eu fui largando barro e usando um material que chama plastilina, pela facilidade de limpeza, enfim, essas coisas. E a escultura, a primeira etapa é a modelagem do personagem, no caso. Depois ela é feita um molde de silicone, que é uma borracha que vai cobrindo para marcar e gravar os registros da escultura. Depois é feito um contramolde em gesso, que é para, na hora de arrancar o molde, ter uma parte fixa para não trabalhar, não vulcanizar a borracha. Aí tem a cera. Estou pincelando um pouco só para introduzir como que é feito o processo de fatura do trabalho, que eu acho que é importante para mim, é uma coisa que eu presto bastante atenção, que é na coisa do processo. E a escultura finalizada. O meu primeiro trabalho vem de 2008, que ainda tinha acabado de me formar e não tinha uma concepção formal já do trabalho, do que eu queria, mas eu queria fazer. Então, como se dava isso, então como eu me dediquei bastante a aula de modelo vivo na faculdade, eu acho que isso foi importante para poder começar a criar um corpo, assim, sabe? De ter a técnica, aprender a técnica. Eu acho que isso para mim era importante, ter a técnica, depois desenvolver um conceito. Então, os primeiros trabalhos, eles tinham uma leitura mais direta com a história da arte, as minhas referências. Que, no caso, essa escultura João Sem Braço, esse é o título, é de 2008, que eu já utilizo o material que eu desenvolvo até hoje, que é a escultura em modelagem, a escultura em bronze. E aí tem referência a esculturas gregas, romanas, enfim, era o que eu tinha de fácil acesso ali pela minha formação, que foi uma formação, digamos que mais formal, mais clássica. Aí depois vem um trabalho de 2009, que aí chama Estado de Graça, que foi uma referência direta à escultura A Beata Ludovica do Bernini, que tinha feito uma viagem para a Itália e tinha visto essa escultura. Me chamou muita atenção essa questão dos atos religiosos, do êxtase, e eu fui trabalhando em cima disso. Só que eu estou indo rápido, pode ir parando assim, porque eu vou falar devagar.
Depois eu achava que aquilo não era bastante para mim, porque eu estava falando de coisas que já tinham sido pesquisadas, já tinham sido estudadas, já tinham sido feitas. Porque esses primeiros trabalhos é como um embrião do que eu vou desenvolvendo hoje. Então tem uma relação muito direta com as coisas que já foram feitas. Não que o que eu faço hoje não tenha uma relação com as coisas que já tiveram sido feitas, mas era de uma relação muito mais direta com esses trabalhos. Foi quando eu parei um pouco para pensar o que eu queria como trabalho de arte, o que eu queria falar com ele. Porque, para mim, tem a questão da coisa objeto, que é importante, mas é o que você quer falar com o trabalho. Eu acho que nós, como artistas, temos esse ponto de ligação entre as pessoas, de certa forma. E esse trabalho eu considero o primeiro dessa linhagem, de quando eu começo a desenvolver outras questões de poética, não relacionada apenas à história, a coisa que as minhas referências de escultura. Então eu tentei, a partir daí, desenvolver um repertório de como inserir essas esculturas, como dar uma vida para essa escultura, como fazer uma simples estátua, uma simples figura ter um ponto de ligação, falar alguma coisa. Foi que aí eu comecei a fazer esse trabalho já pensando nessa questão das questões humanas, sabe? Que era o que me interessava naquele momento. Então, para falar de alguma coisa, eu acho que eu tinha que falar de alguma coisa que fosse mais próxima de mim, que eu soubesse falar. Uma questão mais humana, sabe? São as coisas que você vive, que você presencia, que você escuta. E a partir de então eu fui criando uma linha de trabalho nesse sentido. Que depois tem esse trabalho que é tudo entre nós, que é uma escultura que está abraçando uma outra pessoa que não existe, na verdade. Tem um espaço vazio entre elas. Essa pintura branca, apesar de ser bronze, porque a questão da opacidade do bronze, naquele primeiro momento, me incomodava, porque como eu tinha muita referência da escultura clássica, que sempre era com bronze, aquela coisa, então eu achava que podia ficar muito atrelado a essa formação, essas referências que eu tinha de escultura. E eu fui testando materiais para tentar trazer um novo ar para esse tipo de trabalho figurativo, que é o que me interessa, porque a figura humana ela tem um papel muito importante dentro da minha pesquisa. Depois veio o Invisível, que é um trabalho de 2010, que fala um pouco dessa questão de que é meio falada, bastante falada nos últimos anos, que é a questão de bullying. Tem sempre essas coisas de quando você é moleque, você acaba tendo esse tipo de relação com a vida, com essas coisas. Depois tem esse trabalho que chama Monólogo, que é de 2011, que é uma conversa dele com ele mesmo. E aí eu coloco os fantoches para simbolizar esse diálogo, quando você fala com você mesmo. Então, eu sempre busco no trabalho essas questões mais ligadas a esse universo, as coisas de mais presente, as coisas que você vivencia. Tem esse trabalho de 2012 que chama Iceberg, que fala um pouco de espera, aquela coisa do moleque chegar e colocar a camiseta nas pernas, de colocar o chinelo no chão, na mão. Só que mesmo a escala desses trabalhos, se perceber, elas são pequenas, elas têm em média 40, 50 centímetros. E aquilo. E quando eu comecei a apresentar os trabalhos, em situações de salão, que você tem um compilado de vários artistas, e me incomodava esses trabalhos ficarem em cima daquela base branca. Então era uma coisa que eu ficava na cabeça de que não era satisfeito, eu achava que ele tinha que fazer parte
daquele universo, como se você se colocasse no lugar daquele personagem, no lugar daquela pessoa, mas no caso da escultura. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma exposição em Ribeirão Preto, no MAP, e aí quando cheguei lá eu dispus essas esculturas no chão para criar uma relação tanto entre elas quanto elas no espaço. E foi e aí tem a questão da escala, só que ainda a escala me incomodava um pouco por ela não ser não tão grande, porque a escala real não me interessa, mas acho que ela, como era muito pequena, então às vezes no espaço ela podia passar um pouco meio despercebido. E em 2010 eu fui convidado para fazer uma residência artística em Portugal, no Palácio do Marquês de Pombal. Foi quando eu comecei Para mim foi importante esse período. Primeiro que eram 6 meses, longe da sua zona de conforto, do teu fornecedor, de um lugar de trabalho, dos seus amigos. Então foi uma relação mais íntima entre você e seu trabalho. Então eu comecei a pensar as coisas que me incomodavam dentro daquilo, as coisas que eu queria falar, que eu queria mostrar. Foi quando eu comecei a pensar o trabalho mais no espaço. E ele inserido como de forma mais instalativa, como se ele participasse realmente do ambiente. Foi quando eu criei esse trabalho que foi assim que me ensinaram, que é a primeira vez que eu introduzo no trabalho materiais reais, tendo uma relação com a escultura. E o primeiro trabalho que eu também faço em faiança, que até então as esculturas brancas era bronze pintado, que simulava essa aparência de cerâmica. E aí, como Portugal tem uma tradição muito forte com essa questão da cerâmica, então eu fui pesquisar essas coisas. Eu acho que esse período de residência para mim foi muito importante para poder pesquisar mesmo, não não fui com a intenção de fazer o trabalho que eu já vinha fazendo. Eu fui com uma intenção de experimentar. Eu ia ficar 6 meses num lugar que era novo para mim, num lugar que não era meu lugar, que era um outro país, que eram outras pessoas. E eu fui com isso na cabeça de aberto para novas pesquisas, para tentar usar outros materiais, outra forma de pensar o meu trabalho. E o que é faiança? Desculpa perguntar. Faiança é porcelana. Só que quando eu fui na fábrica do Bordalo Pinheiro, Rafael Bordalo Pinheiro foi um artista português, porque fui para pesquisar e eu falei, eu queria fazer uma escultura em porcelana. A diretora do museu virou para mim e falou assim: escuta aqui, garoto, porcelana é privada, aqui no Bordalo Pinheiro fazemos faiança. Aí eu, tudo bem, E aí de faiança, porque eles acham que a porcelana é uma coisa mais de chinês, um primo pobre, sabe? Então é questão de título. Mas não muda nada tecnicamente, é mesmo? Não, é o mesmo processo, que é a modelagem em barro, depois é o cado, depois vai para um forno, aí tem uma primeira queima, aí depois a segunda queima com esmalte, e tem... É o mesmo processo da privada que ela falou e da escultura, só que pelo fato de ser escultura eu acho uma variância. Então isso é porcelana com cerâmica branca, esmalte branco? Assim? Isso, é um esmalte, isso, exatamente. Entendi. E aí tinha esse espaço que era um jardim do palácio, e aí eu tive acesso a registros do palácio e de como a sociedade vivia na época. E aí nessa pesquisa, nesse material que eu tive acesso, eu descobri que as pessoas de posse, na época depois do terremoto, que o Marquês de Pombal foi uma pessoa importante para a reconstrução de Portugal após o terremoto, na época de 1700, e as pessoas eram enterradas no quintal, as pessoas que tinham posse. As pessoas que não tinham posse, elas eram enterradas na igreja. Então, como ele era uma pessoa que tinha posses, então supostamente tinha várias pessoas enterradas naquele jardim.
E aí eu fiz uma alegoria de um cemitério, que é um trabalho que chama Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, que eu trago as minhas referências escultóricas europeias e coloco nesse cemitério. E eu coloco Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos, porque é uma frase que tem no cemitério do interior, tanto aqui como em Portugal também tinha. E aí são duas que na imagem só dá para aparecer uma aqui, que tinham duas lápides abertas, que eram as minhas referências que ainda estavam vivas. Então eu, com essas lápides abertas, eu queria mostrar um pouco desse ciclo que a arte, as pessoas vão aparecendo, vão morrendo e vai virando referência, e é num processo que não termina. Quem que eram os lápis abertos? Era uma ordem cronológica, era o Michelangelo, Fechado. estava fechado, o Bernini, a Louise Bourgeois, o Rodin, o Giacometti, o Juan Munhoz, o Damien Hirst e o Chapman Brother. E aí os Chapman Brother, como eu acho que eles são irmãos gêmeos e fazem um trabalho junto, então quando um morresse, então os dois morreriam. Então eu fiz uma lápide gêmea que tinha areia dos dois lados para que caso um morresse, fosse enterrado os dois ao mesmo tempo. E aí depois, quando eu voltei dessa residência, eu comecei a trabalhar com uma galeria. E aí o galerista falou que vamos marcar uma exposição pro ano seguinte. E aí eu fiquei pensando, putz, agora vamos lá, né? Então eu fiquei nesse processo de pensar o que eu queria com o trabalho, essas relações que eu tinha estabelecido em Portugal, de ter a escultura como parte do espaço, como ativador do espaço. Então eu fui agregando materiais reais a isso. Se alguém tiver pergunta no meio do caminho, pode também ir fazendo, porque eu... Esse trabalho aí eu não conhecia. E daí a minha pergunta é, como é que você mostra ele, por exemplo, aqui? Assim, você mostrou essas esculturas, isso era uma foto, você fez uma foto, o trabalho era um registro? Não, o trabalho eram as lápides, eram 8 lápides de mármore, que eu segui um padrão de cemitério português. Mas ele precisava desse espaço, sim, né? Precisava desse espaço, porque quando na residência, cada artista foi incumbido de ficar com um espaço. Eu fiquei com esse hall de entrada e fiquei com a parte do jardim. Então, mas isso você considera um trabalho ou isso é o registro do que foi feito lá? Isso é o registro do que foi feito lá. Então esse trabalho não acontece mais, é só lá? Não, ele acontece em outra ocasião, na verdade. Mas o registro, daí o registro pode vir um trabalho. Ele é registro do trabalho que foi feito naquela ocasião. Mas você mostra como registro? Eu mostro a foto como registro desse site específico. Tá. Não é uma fotona que você fez de noite que pode ser um trabalho. Tá. Que é diferente da escultura, que a escultura ela funciona em qualquer outro espaço. Mesmo ela tendo sido feita pensando para aquele local, ela tem uma funcionalidade fora daquilo, fora desse espaço. E aí, começando a pensar nessa exposição que foi proposta pela galeria, eu comecei a tentar resolver essa questão da base, que para mim era uma problemática da escultura estar naquela base branca, que era uma coisa que me incomodava um pouco, porque às vezes você vê, eu vi umas esculturas que eu achava que eram legais e ela tinha certos detalhes que acabavam se perdendo quando você vê no todo, quando tem aquela base branca, acho que perde um pouco, pelo menos do meu ponto de vista. E eu comecei a agregar materiais do cotidiano, coisas que já existentes nessas esculturas, para que a base seja parte do próprio trabalho. Aí eu fui pesquisar o Brancusi, que fazia isso, fui pesquisar alguns artistas que usavam esse tipo de questão, falava um pouco disso. E eu ainda continuava com essa questão plástica do branco, pelo fato
dos personagens sempre tá num aspecto mais de fragilidade, num momento mais de introspecção, então aquele branco era importante para aquilo. E eu comecei a fazer a exposição pensando nesse caminho, que tem um espelho que chama Antes Que Eu Me Esqueça. Então, a partir desse trabalho, eu comecei a me vi, não vamos dizer preso, mas eu acho que eu estava, às vezes, de certa forma, criando tipo, um maneirismo no próprio trabalho, de estar sempre usando aquela coisa, a escultura de bronze pintada de branco. Então, eu, no meio do processo da exposição, comecei a pensar isso, que são coisas que eu tinha que rever ou pensar melhor, de saber se eu não estava criando um próprio maneirismo, não estava entrando numa armadilha do próprio trabalho. Mas eu acho que eles fazem sentido por conta dessa temática, que era uma questão mais introspectiva. E depois eu comecei, chegou um determinado momento que eu quebrei eu rompi com isso. O bronze ele já aparecia já com a materialidade do bronze, que eu queria que o aspecto do bronze fosse notado, porque aqueles personagens não se encontravam mais numa situação de introspecção, numa situação ensimesmada, e eles estavam querendo buscar um lugar fora daquilo. Então é como se a casca tivesse sido quebrada, como se a partir daquele momento a fragilidade tinha se perdido e ele buscava algo mais. Esse você fez depois daqueles brancos? Sim, sim. Que esse tá 2012, aquele tá 2013. Desculpa, eu te... Ah, tá. Mas essa exposição foi tipo, bem recente que você fez? Foi esse ano. Ah, foi esse ano já, Foi. então esse trabalho já tá tipo fresquinho. Então, a minha produção é recente, comecei a produzir, meu primeiro trabalho foi em 2008, então é uma produção que é recente. Cresceu bastante. E aí que eu criei uma situação, como tem essa questão que eu via como quebra dessa fragilidade, então eu coloquei todos os personagens em situação de eminência para voo. Então todos eles estavam querendo alcançar o seu lugar no mundo. Então é como se cada um está dentro de si mesmo, dentro do momento de que é uma relação entre ele com ele mesmo, mas ele tentando ver o além, ver que o mundo era amplo, que não era só aquela coisa mais ensimesmada, assim, mais introspectiva. Uma mudança de atitude, né? Vamos tratar dessa forma. Como se o menino tivesse crescido e agora que ele quer voar, sabe? Esse chama Passarinho, e nesse processo eu fui experimentando formas dessa base, eu fui me encontrando nisso, de resolver essa questão que eu tinha, esse problema que eu tinha com a base da escultura. Então eu usei uma escada que não tem uma escala real, ela tem uma escala real, mas não tem a escala do personagem, então ele acaba entrando dentro daquilo, então ele faz parte daquilo, estando em cima da escada. Então a escada já não é do mundo, a escada faz parte do universo dele. Mas o museu tem que é do mundo, né? Porque ela tem uma escala real. Sim, sim. Você constrói ou você compra isso? É de madeira. Não, eu mesmo. construo. Mas, por exemplo, a rampinha ela não é real, né? É uma rampinha proporcional ao personagem. Sim, foi feita especificamente para o trabalho. Essa é uma escala humana, a escada? Não, ela é uma escala que não é nem humana e nem a escala do personagem. Ela trabalha nessa linha no meio termo. Mas poderia ser uma escada assim, no quarto de criança, Nem criança, né? mas uma escada, você poderia ter uma escadinha dessa para subir alguma coisa, dá para você subir essa escada numa escadinha. Depende do peso ou do aula. Eu, no caso, não dá. E aí tem esse que eu usei, ela chama passarinho, porque não tem como dar um zoom aqui, nos braços da escultura são os galhos, que eu usei galhos reais, fiz a função dele e amarrei como se ele fosse voar em cima daquela árvore. Então são sempre uma tentativa de alcançar alguma coisa, e eles não estão no ato,
em si, eles estão no ato que precede o momento. Então eles continuam nessa coisa de pensar, que nos outros mais antigos que eles estavam nessa situação, mas ele com ele mesmo, ele falando com ele pensando, ele abraçando uma outra pessoa, então ele ainda continua nesse do bronze, porque ele não está na ação desse ato, ele se encontra no momento que precede esse ato, então ele continua pensando no que fazer, sabe? Será que se eu pular se eu acender esse foguete eu vou realmente voar ou vai explodir na minha mão e eu vou me fuder, sabe? Ou o cara tá aqui na árvore e se joga e quebra a cara no chão, então tem esse conflito. Mas ao mesmo tempo ele já fez todos os preparativos para, né? Sim, fez todos os ensaios. Pro voo, assim, ele tá ali, ele acha que vai voar. Ele acha que sim. E aí tem esse trabalho que chama Pretexto para Te Encontrar, que aí eu fiz o movimento inverso. Então o trabalho, geralmente a escultura fica, né, sobre algum aparato, e nesse caso eu coloco a escultura abaixo desse aparato, que os balões também são de bronze, e eu prendo essa escultura no teto, que foi a tentativa mais próxima do voo que eu consegui, que ele ficou preso no teto. E aqui são algumas imagens da exposição. Esse é o mezanino, então eu coloco as esculturas sempre, cada uma no momento, cada uma tendo uma relação com ela mesma, e eu vejo como uma espécie de despedida, porque tem esse que está se abraçando aqui no canto, tem esse que está se beijando, como se ele estivesse perdendo essa fragilidade, essa coisa mais ingênua dentro dele mesmo, e buscando outros rumos, buscando outras possibilidades, outros horizontes. Que tem esse trabalho que chama Horizonte Finito, que ele está vendo o cara que tentou voar, que ficou mais próximo desse voo, que está preso no teto. E aí tem algumas imagens da exposição. E é isso, assim. Não sei se falei muito rápido, fui muito breve, se alguém tem alguma questão. É legal que você colocou aí na hora, dá para ver o amadurecimento do trabalho, mas também dá para ver o amadurecimento do teu personagem, né? Porque assim, você está tratando de uma criança ainda, né? Sim. Ela ainda está numa fase da infância, né? É um universo infantil, né? É isso? Sim, sim. Que na verdade eu acho que são situações mais corriqueiras, mais banais, uma coisa que pode acontecer tanto com uma criança como acontecer com um adulto ou que qualquer pessoa já se viu naquela situação, sabe? Eu tento colocar esses personagens numa situação que não seja só, que não só ela tipo, se veja, assim, que outras pessoas se vejam naquilo. E o que me incomodava quando eu comecei a estudar escultura, que ela sempre tratava de uma relação mais heróica. E eu não me via naquela situação, não me enxergava naqueles atos heróicos, sabe? Então, para mim, era uma coisa que estava muito longe do meu alcance. Então, com o meu trabalho, eu tento trazer essas relações mais para próximo das pessoas. Como se você pode ser um herói, sabe? Mesmo tentando fazer um voo banal ali, tentando se jogar com um galinho na mão, tentando voar com um balão. E não ter essa vergonha de ser idiota, em certo ponto. Eu perdi no começo, que eu cheguei atrasada, por que o tamanho, qual foi o sentido da escolha do tamanho, assim, você pode explicar? Então, também tem essa questão da imponência da escultura, que a escultura começou a ser feita a caráter ou de monumento ou de alegoria de cemitério, e era sempre numa escala muito maior, e aquela escala sempre era uma coisa mais imponente, mesmo estando numa situação mais passível, ela transmitia essa giganteza, essa grandeza por conta da escala, essa monumentalidade. Então eu achava que, como eu tratava de questões mais próximas das pessoas, então eu não via isso como uma coisa gigante, sabe? Eu via uma coisa normal, que você também pode se curvar para uma escultura, que é o caso que acontecia. As pessoas, para ver a escultura de
fato ela tinha que ou se curvar ou ter uma relação mais íntima com ela. Não era aquela coisa de passar a olhar e anotei, tiquei, vi. E o que te levou para a escultura? Cara, a minha história com escultura começou antes de me formar. Não sabia que eu queria fazer escultura. Eu trabalhava de office boy no centro da cidade e andava de skate. E essa relação que você tem com o skate, com a cidade, no meu ponto de vista, você vê a cidade com uma outra percepção. Porque o monumento não é só um monumento, ela pode ser um obstáculo ali, essa questão da arquitetura era importante. Então você via sempre alguma coisa que podia ter um potencial na arquitetura. E como eu andava muito no centro da cidade, o meu contato com arte era a pintura da Praça da República e a escultura de Durepox dos ricos. Tanto é que quando eu comecei a estudar, tipo, tinha uma menina que estudava comigo que ia fazer desenho industrial. Eu, pô, legal, fazer desenho industrial, eu estava amarrado com essas coisas de estátua, que eu não sabia que chamava escultura, então eu falei, vou fazer estátua industrial, então. E aí foi uma tentativa frustrada, porque quando eu fui procurar naqueles enciclopédia de curso de arte, não existia, tipo, estátua industrial. Estátua industrial. E aí eu fui depois descobrir, vendo televisão, com uma entrevista com o Vic Muniz, na época, que ele morava em Nova York, tinha umas coisas que era escultura, e eu fui tirando nota, assim, pô, escultura, ele falou escultura. Anotava ali, o artista plástico, aí eu fui e voltei naquele livro lá de guia de estudante, e aí eu fui descobrir que aquilo era escultura e aquilo era arte. E o primeiro contato que eu tive com escultura de fato foi com o Rodin, numa exposição que teve na Pinacoteca alguns anos atrás. E eu falei, pô, me amarrei, falei, pô, é isso que eu quero pra mim, isso que eu quero fazer. 96 foi a exposição do Rodin. 96? Da Pinacoteca foi. E eu fiquei amarrado, falei, pô, é isso que eu quero pra mim, eu acho que tinha uma relação já, porque eu tinha uma afinidade com a modelagem. E aí eu fui. Pegou fila para ver essa exposição. E aí eu fui pra faculdade e quando chegou, tinha aula de desenho, não era tão bom, pintura, não tinha uma relação muito íntima. Eu falei, saber, eu vou parar com essa porra aqui. Tipo, não tem o que eu vim atrás de escultura e não tinha, né? E aí eu fui lá na faculdade e falei, vou trancar meu curso, porque eu vim aqui pra estudar escultura, não tem. Aí a mulher da escola, você tem que ser um pouco mais paciente, porque é no terceiro semestre. E aí foi quando eu tive essa relação mais próxima. Então, como eu já tinha essa afinidade de modelar, porque eu fazia bruxa, carranca, essas coisas para vender na escola, porque eu tinha aprendido a fazer com os hippies na Praça da República. Então, o meu contato, a porta de entrada para a arte não foi dentro de um museu, dentro de uma galeria, foi na rua, com essa relação que você cria. Que eu fui criando, de observar as coisas na cidade. E aí, na época da faculdade, tinha coisa do modelo com barro, eu fui me interessando, fui pesquisando isso, e quando acabei, a faculdade, eu falei, putz, e agora? E aí, fazia aula de modelo vivo no centro cultural, ia estudar anatomia, comprava placa de barro, ia tentar fazer escultura, fazer retrato, essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar, como tinha comentado anteriormente, comecei a trabalhar na galeria. E aí era um universo novo, porque eu não sabia o que era arte contemporânea, não tinha muita ideia do que era feito. Tinha na faculdade algumas pinceladas, mas era uma coisa mais formal de técnica, sabe? De saber como fazer o procedimento. E foi quando na galeria tinha esse acesso muito livro, catálogo de exposição, foi quando eu comecei a pensar em desenvolver repertório, desenvolver um trabalho. Eu me formei em 2006 e fiz o meu trabalho no fim de 2008, primeiro considerado trabalho que não era estudo, que tinha já um pensamento ali em querer ser alguma coisa. E hoje,
você tem essa rotina de ateliê, de ir para todo dia para ateliê. E eu acho que é importante essa relação de ter íntima com o trabalho, porque você é artista visual, então você tem que ir no ateliê e tipo, pensar alguma coisa, fazer alguma coisa, às vezes esboçar, ou ler, ou conversar. E eu divido ateliê com outras pessoas. E é muito rico essa vivência, porque às vezes você está com alguma dúvida e você chega, bate na sala do outro e pergunta, puta, estou com dúvida aqui, assado, o que você acha disso? Então é uma coisa que vai se construindo, não digo sozinho, assim, sabe? Assim, com convívio com as pessoas. O meu trabalho ele é construído também, a mim mesmo trabalho, o pensamento principal é o meu, mas eu ouço o que as pessoas vão falando também. Essa relação de troca eu acho que é bem rica e importante, pelo menos no meu processo de criação. E pegando esse gancho que você falou da galeria, tudo, você se formou em 2008? 2006. 2006? Sim. E você se formou em 2006 e, puta, você tá aqui no Máquina, tipo, fazendo propaganda não, tipo, o maior museu da América Latina. Tipo, como é que foi esse salto pra você? Porque você pegou e saiu de uma coisa de ser um estudante, você ainda tá se descobrindo, sim, e você tá, tipo, aqui que vem gente de foda pra caramba. Como é que foi esse seu salto? Como é que você tá se sentindo com isso aí? Na verdade, você tem um certo medo, assim, pô, tô aqui fazendo, né? Você tá, tipo, umas pessoas me ouvindo, assim, eu, tipo, falando do trabalho, e você fala, pô, mano, nervosismo, e você fica, puta, e agora? Tipo, as pessoas vão... E eu vejo como parte do trabalho, assim, sabe? Eu vejo que é uma coisa que vai se construindo dia após dia. E eu acho que se você fazer aquilo se tornar parte de você, eu acho que ajuda essa sua relação com ver a arte, não como o gênio incompreendido, saca? É a pessoa que consegue ir conectando os pontos e tem uma ideia e liga uma ideia com outra, que pode ser um músico faz isso, uma peça de teatro, uma cena de dança, espetáculo, que por acaso eu virei artista e eu faço objeto que chamam de arte para conectar isso, a minha forma de ver o mundo. Então eu tento trazer a minha forma de ver o mundo e as minhas relações, minhas experiências com isso. E para mim essa coisa é muito rápida, assim, esse drop, né, de 2006 você não sabia o que é escultura, em 2013 você está falando para o museu, para uma galera que tem conhecimento de causa, sabe o que são as coisas, sabe? E para mim está sendo bem importante e eu tento tratar de uma forma natural, sem deixar aquilo subir para a cabeça, você achar o seu Mas você falou, por acaso, eu virei artista, mas você foi atrás disso, né? Você participou de... Sim. Você falou digital, assim. No começo eu falava assim, não era garantido, então vou jogar. Mandei para vários salões, não entrava em um, entrava em outro, e aí você não entrava, você tipo, se frustrava, não entrou, puta, não entrava, aí eu, não era para entrar, tipo, pô, a Flávia conhece bastante gente, começou meio que na mesma época de tipo, se ligar e falar, pô, vamos mandar para esse, um entra, outro não entra. Então, o caminho que eu vejo para isso acaba sendo, não adianta eu querer começar a ter um trabalho e falar, não, vou fazer a Bienal de São Paulo, vou fazer a Bienal de Veneza. Você tá maluco. Você tem que começar com o salão e mandar e uma coisa de fora para dentro, assim, sabe? Fazendo uns salões que, vamos dizer, são menos concorridos, tem uma importância, não vamos dizer importância menor, mas é que um pouco mais longe, não tem muita gente que manda, é menos concorrido, então você vai mandando para esses, aí você já vai mandando para um outro. E a aceitação foi boa no começo do trabalho. E eu acho que é o trabalhar ali todo dia e você viver aquilo, sabe? Eu acho que quando você encara aquilo como lifestyle, eu acho que a coisa pode andar de uma forma melhor, mesmo você tendo outros trabalhos, outras tarefas, outras coisas para fazer. Eu acho que você incorporar aquilo como parte da sua vida é importante. Tipo, eu me pego toda hora pensando em trabalho, sabe? Em como executar uma coisa, em como desenvolver um próximo projeto, em
como modelar, tipo, até certa coisa melhor. Você vai observando as pessoas para, no meu caso, que eu trabalho com figura humana, perceber a posição que ela senta, o jeito que ela fala, essas coisas. Então você vai acabando absorvendo tudo isso. Eu me vejo como uma criancinha que chega num mundo que está absorvendo tudo, sabe? Vai absorvendo, a esponjinha vai absorvendo e ela vai saindo algumas coisas por aí. Deixa eu te perguntar um negócio do título, porque os títulos são super importantes, né, para os seus trabalhos. Sim. Vem antes ou depois? É uma Então, curiosidade. às vezes ele vem antes, às vezes vem depois. Às vezes eu acho que eu fui bom, sabe? Acho que eu acertei, mas às vezes não. Porque às vezes porque sem título, pra mim fica vago, assim, sabe? Aí pra mim, porque assim, eu via quando comecei a estudar, que via essas coisas no livro, sem título, técnica mista, dimensões variadas, sem data. Eu falava, porra, que porra é essa? Você tá vendo um negócio lá, você fala, quando foi feito isso, como que é? Então eu acho que essas coisas são importantes. E o título, pra mim, eu acho que ele potencializa o trabalho, porque ele, de certa forma, ele direciona a um certo tipo de leitura, mas também que não fecha. Então eu acho que não dá para o cara olhar e tipo, ver esse trabalho, eu coloco pretexto para te encontrar o trabalho. Você tem um título que ele abre para muitas coisas, várias possibilidades de leitura. Então, se o cara for pensar, então ele tem a relação dele com aquilo, o que ele enxerga como pretexto para ele te encontrar, eu tento, de certa forma, não induzir a pessoa a ter uma mesma leitura que eu tive para fazer o trabalho, mas de ter aquela coisa mais aberta, dela poder tipo, se encontrar ali, ela tipo, se ver naquilo, sabe? De tentar, posso estar tipo, o cara está tentando ali voar com um balão, que patético, que não vai conseguir, mas ele pode também abrir um caminho para essa coisa mais lúdica, mais da fantasia, mais do sonho, mais as coisas que, porra, tipo, todo mundo sonha, sabe? Todo dia, você pode lembrar ou não, mas eu acho que, e cada um constrói depois essa sua imagem do sonho de uma forma. Então eu posso também colocar tipo, como isso, tipo, de cada um construir a tua leitura, cada um se colocar naquela do personagem. Na verdade é uma pergunta assim, que é uma curiosidade, mas que eu também lido um pouco com a mesma questão, assim. Que o seu trabalho, assim como tem trabalhos que tem uma dificuldade de entrar na galeria, no sentido do espaço, de você mandar para um salão, às vezes o trabalho aconteceu, que nem o seu trabalho lá que aconteceu em Portugal. É um trabalho mais complicado, se você quiser repetir ele em algum espaço aqui que tenha mais ou menos o histórico parecido, enfim, você precisa mandar o registro, você precisa de um lugar, e o seu trabalho, a maioria deles são objetos que são quase produtos, né? Eu estou dizendo produto no sentido positivo, até, não estou fazendo nenhuma crítica, assim, acho que o meu também, me coloco nisso, a gente tem um trabalho que, ainda que tenha muito processo para ele acontecer, quando ele acontece, ele é muito bem formatado, fechado, né? E da mesma maneira que existe uma dificuldade de um trabalho que é muito processual se encaixar numa situação institucional ou numa galeria, também tem a dificuldade contrária, que é um trabalho muito prontinho, né? E aí eu queria saber como é que você lida com isso, porque a gente até brinca, né? Às vezes eu ligo pro Flávio e a gente fala, você vai mandar para esse salão? Esse eu não vou porque eu não entro. A gente sabe mais ou menos, não é nem pelo curador, é pelo tipo, pelo perfil. E aí eu me pergunto, como é que você lida? Você, de alguma maneira, você assume que é isso, e aí você vai tentar no que você sabe que te cabe, ou você quer tentar dar mais processo, uma cara que pro trabalho que não seja tão formulada, tão pronta? Não, eu acho que primeiro que eu gosto de coisa bonita, então eu tenho esse certo capricho na fatura do trabalho. Eu acho que para mim é importante ter essa coisa bonita. Eu sou um adepto do belo, vamos dizer assim. E eu sou honesto com o trabalho. Eu acho que eu posso até ter umas curvas aí, pensar outra coisa, mas eu sou mais honesto com como eu penso a arte, como eu penso o trabalho em si. E não vou, de certa forma, tentar adequar o meu trabalho a um espaço, a uma direção, a um curador. Vou fazendo, tipo,
pode acontecer de mostrar aqui ou de não mostrar ali, mas eu acho que eu tento ser o mais fiel possível com ele, assim, sabe? Tipo, de tentar seguir um pensamento. Porque eu acho que, como eu coloco aqui, que tipo, no final, que eu não coloco fim, né? Eu coloco que continua. Porque eu sou um artista em processo, sabe? Então, tudo que eu vou fazer, não vou falar hoje o que eu fiz, você pode até entender o que você está fazendo no momento, mas só daqui a tipo, alguns anos, ou quando você tipo, morrer, que vão falar, pô, o Flávio fez isso. Isso foi o que ele pensou, isso foi o que ele fez. Então eu tento criar, eu costumo dizer assim, até brincando com os meus amigos às vezes, que eu sou mais na onda maratonista, tá ligado? Não quero correr 100 metros ali, cansar e parar, quero fazer tipo, disso parte da minha vida. Isso é muito próximo, porque você acaba tendo amigos que é da arte, tipo, então isso aqui acaba fazendo parte da sua vida. Então são coisas que eu vou pensando e é como se eu estivesse escrevendo um diário, sabe? Eu vejo o meu processo como um diário, como se eu estivesse escrevendo dia a cada dia um pedacinho dessa história que um dia vão chegar e falar assim, isso aqui é o livro do Flávio aqui, sabe? Isso aqui foi o que ele pensou, o que ele fez. Eu queria até relacionado a isso que você está falando, voltando à coisa dos títulos, eu acho engraçado porque os títulos, eles geralmente, eu penso título geralmente depois que eu fiz o trabalho. A gente divide eu e o Flávio, então essa coisa da conversa, ele está sempre conversando e as coisas do título dele, eu sinto que o título do trabalho dele parece que é o personagem pensando a si próprio, né? Tem essa coisa do si mesmado, mas sempre tem essa coisa do título, né? Vai ver que é assim mesmo, né? Ele está ali se abraçando, aí de repente ele tem que, putz, será que talvez é isso mesmo, né? Então, eu acho que eu estou abraçando alguém, na verdade eu estou abraçando a mim mesmo. Assim, o invisível, né? Que pelo fato de ele colocar o saco na cabeça, de repente ele achar que é invisível mesmo. Parece que foi ele que se auto-intitulou de invisível, sabe? Não foi você que chegou, não, por isso aquilo, né? Vou colocar esse título aqui para... Porque na verdade, tipo, ele não é invisível, né? Ele quer ser o invisível. Não, o fato dele se pensar invisível e se auto-intitular invisível mostra toda essa questão dele próprio. Então, ficou doido, então. Invisível. O outro lá, o Mal Me Quer. Mal Me Quer. As fotos estão muito bem produzidas, é você que faz as fotos? Não, quem faz as fotos é um fotógrafo amigo meu, o Feldinho. Ah, tá. O Ding. Mas, por exemplo, de Portugal também, quem foi que fez? A foto de Portugal foi o Fernando Pissarro, que ele era residente lá na instituição e ele fazia as fotos. E aí uma outra pergunta, a fundição em bronze é um processo complicado, caro, etc. Sim. Você faz no teu ateliê ou você manda fora? Então, eu faço o meu processo até a modelagem, o molde é feito no ateliê. A parte da cera eu tiro na fundição que é Piracicaba, porque você tem que ter uma demanda de forno, então tem enviar para fundição. Sim. E o processo cercado, por exemplo, se você notar, no começo, em 2008 eu fiz um trabalho, eu tive grana para fazer outro em 2009. Então eu tinha um trabalho que eu para pagar as contas e tal, então você ia juntando para fazer o trabalho para que ele se mantivesse. Então era um investimento. Então a escultura ela é muito mais cara, vamos dizer assim, do que um desenho, do que uma outra técnica que pode estar ali mais na mão. Só que pra mim eu não consigo até hoje, é um exercício que eu tento de desenhar que pra mim não sai, assim, você tem um lápis tridimensional, sabe? Aí você pega um pedacinho de barro e você já tipo, consegue colocar o que você pensa ali, sabe? Então, agora eu tô até treinando fazer tipo sketch, tipo, para projeto, pintar assim. Eu tô tentando ficar mais relaxado com isso, assim, mas ainda dá um certo medo, esse friozinho na barriga disso. E são quantas peças? Tem tiragem a peça? Sim, é uma tiragem de 5, mais 2 provas de artista. Que aí quando eu comecei a fazer, eu também não sabia, porque tem artista que faz de 20, de 30, de 50, e aí eu peguei os artistas que eram um escultor amigo mais próximo, fui
perguntando, como que faz isso? Então sempre tem essa coisa da troca. Então todo momento tem essa relação da troca com os amigos, com as pessoas próximas, para você se orientar para fazer as coisas. Mais perguntas? Onde você acha as suas inspirações? Todo dia, cara. Tipo, ouvindo uma música, andando na rua, prestando atenção ou a coisa que você passa, sua relação com as pessoas. Então, isso é meu ponto de inspiração, assim, a vida me inspira, sabe? Não, mas tem um traço que passa por aí por uma questão de descoberta do mundo, de sim, né, recuperada, revisitada, tem Você mesmo. uma coisa que se descreve. Tem um faz ali nesse personagem. Claro, tipo, tem a todo momento, eu não vou falar, né, porque aí perde a graça. Não, foi engraçado, porque na exposição teve um amigo que acompanha o trabalho desde o começo e ele chorou na minha exposição, assim, tipo, ele olhou e chorou, e aí eu olhei pra ele e chorou, e aí ele falou, cara, eu te vejo aqui. Aí, porque tem um pouco de você, assim, sabe? Eu falo de coisa que eu vivo, de que eu presencio, coisa próxima, assim, tipo, não sou o gênio que fica lá na filosofia e tal, sabe? Tipo, a coisa vai acontecendo, assim, como eu disse, é uma coisa que eu vou escrevendo diariamente, como se fosse um diário, como se eu estivesse contando as minhas relações com o mundo a cada dia. E aí, por acaso, se chama escultura e trabalho de arte, sabe? Mas sei lá, quando você faz uma escultura, você fotografa um modelo, uma pessoa? Isso é bom, eu poderia ter colocado aqui. Aqui eu acho que dá pra ver um pouco. Nesse daqui dá pra ver que tem um molequinho ali, tipo, que eu usei como modelo. Os moleques da minha rua mesmo pra ser modelo. Porque eu usava de... No começo eu ia de prima, assim, mas eu falei, puta, tá meio ruim a modelagem. Então eu comecei a fotografar vários ângulos para poder melhorar essa questão da modelagem, sabe? Que a técnica para mim é importante. Então, não só a forma de pensar o trabalho que eu vou desenvolvendo, que eu vejo que teve um pouco de amadurecimento desde o primeiro trabalho até hoje, mas como também essa coisa mais formal do processo. Que a cada dia que você vai modelando um pouco melhor. Você vai, tipo, se vendo em problemas que você vai resolvendo no próprio trabalho, sabe? E um vai ficando, você olha, tipo, tem coisa que eu resolveria melhor nos outros anteriores, mas acho que são etapas, assim, sabe? Então, é uma coisa que vai melhorando a cada dia, a coisa da fatura. As perguntas eu falo muito rápido, porque eu também estou com... Tem trabalho novo já? Depois da exposição? Tem trabalho que eu estou desenvolvendo agora no Tem foto? Não, é segredo. Não gosto. Não, era essa pergunta, se daqui pra frente se continua, óbvio que é incerto, é certo, mas incerto, né? É certo, mas incerto, cara, tipo, tudo é incerto, Mas e aí segue nessa linha dos seus amigos aí, dos personagens, ou você pensa aí que eles vão crescer e vem outra, ou ainda por enquanto tá sei lá, cara, tipo, eu trabalho com a questão do imprevisto também. Por exemplo, arranquei o dente semana passada, achei que ia estar bonzão, hoje estou com o rosto inchado. Então, você acaba entrando também no trabalho, no processo. Você não tem um controle total, sabe? Você não tem o controle total da situação. Você vai deixando acontecer. Eu acho que isso é o barato, assim, de fazer de arte. Que deixar acontecer, assim, sabe? E o skate vai aparecer no projeto? Cara, o skate, pô, ele pode até aparecer, mas eu acho que eu me vejo mais como... O skate foi importante pra mim, assim, de como encarar a vida, sabe? Porque eu vejo que é um dos poucos esportes quando você vai lá e cai, tipo, tá lá no chão e o cara vai lá, vamos lá, quem tá próximo? Até você, tipo, fazer uma manobra e acertar. Então, o skatista não cai, né? Ele aprende a levantar. E eu vejo isso também com o trabalho de arte, que você tem modelo digital e é negado, ou tem certas pessoas que o seu trabalho não está naquele molde que as pessoas estão querendo ver, que foi a pergunta da Flavinha de tem o
núcleo que gosta de trabalho X, que você não vai participar, ou o grupo do Y. Então você vai fazendo o seu, que um dia você vai achar a sua habitadinha, sabe? Eu acho que é bem por aí. Posso fazer uma última pergunta? Pode? Que eu não sei, não conheci o seu trabalho, né? Estou conhecendo agora. E não sei, parece que você trabalha muito com esse negócio de uma coisa frágil, também passageiro, assim. Por que você escolheu o bronze para trabalhar, já que ele é um material tão, tipo, quase atemporal, né? Tipo, rígido, duro, assim, que dura muito tempo, e não um trabalho que seja material mais frágil, tipo, até mesmo a cera ou a porcelana fina, assim. Pô, tem a questão prática, que é a durabilidade do trabalho. Acho que o trabalho tem que ter uma mínima durabilidade. Quando eu comecei a pesquisar o material, eu fiz em resina, fiz em cera, mas você tinha que ele quebrava, e tinha essa coisa, e eu achava que não funcionava. Eu acho que tem que ter a qualidade me interessa, assim, sabe? Essa coisa de você ficar mandando, é até meio bobo, sabe? Tipo, vai mandar para um lugar e você vai mandar um trabalho que é frágil, chega quebrado. Então tem essa questão, e também busco a tradição da escultura, tipo, resgatar um pouco dessa coisa da fatura, que no passar dos anos ela vai ser meio perdida, porque as pessoas te olham até com certo preconceito, tipo, você faz escultura figurativa, você não é contemporâneo, sabe? Você usa o bronze, você faz pintura, sabe? Tem sempre essas coisas que vai acontecendo das modas, e tipo, isso é legal, isso aqui não é legal, e eu tento resgatar um pouco dessa coisa da fatura mesmo, do processual, que para mim é importante. Mas uma coisa de materialidade, não tanto de ressignificação, né? Não. Tanto é porque o próprio de porcelana, o de faiança, vamos lá, eu fiz naquele caso porque era em Portugal, tinha tudo a ver, então eu fui pesquisar. Porque, por exemplo, por que eu não faria o que parece porcelana, que são os brancos? Fazer de porcelana mesmo, sabe? E também tem essa questão de ela ter essa aparência frágil, mas na real ela ter essa rigidez, sabe? Mas a pessoa só percebe a rigidez quando ela segura, né? Sim. Então também não dá pra perceber tanto. Não, por isso que eu cubro isso, né? Por isso que se eu fizesse de porcelana, ela poderia até perceber de primeiro olhar, mas eu tenho essa questão, porque o material não importa. O bronze é uma técnica, a mesma coisa de você usar a pintura, a fotografia, é o suporte. O meu suporte é o bronze. Então, no caso desse período do trabalho, que eu não gostaria que essa coisa fosse revelada e cinvelada, por isso que eu cobria com essa pintura, tipo, para parecer essa porcelana, porque a situação de fragilidade do personagem, o que me interessava é que ela parecesse frágil também, sabe? Que ela não tivesse esse aspecto dessa rigidez, sabe, do bronze. As perguntas estão todos quietos. Engraçado que conversa um pouco com o trabalho do Jeff Koons, né? Que faz essa coisa que faz de alumínio, faz de bronze, faz de estanho, de escultura mesmo. Também ele pinta e faz de um jeito que parece que... Porque o material é importante para ele. Assim, formalmente pode até ter uma relação, vamos dizer assim, mas o conceito é um pouco diferente, a relação que ele traz é outra, mas eu acho que deve ter um pouco disso da materialidade, da matéria, tipo, de ser aquilo, porque, como no caso do Jeff Koons, que ele pinta os aços e inox para parecer uma bexiga, ele poderia colocar uma bexiga, mas não era o interesse dele, assim, sabe? Não sei. Mas eu acho que no caso dele, justamente por ser uma coisa que é inflável, não é a bexiga, é a boia, são coisas que na imagem delas a gente já sabe que é muito leve. Sim. E aí quando a gente, nossa, mas é uma boia ou não é? Porque é tão perfeita, a gente quer colocar a mão, né? Porque a gente sabe, que a gente leu lá que não é. Mas aí a gente vê, a gente não acredita. Acho que no seu caso não tem essa questão tão forte da contradição, porque isso não é um inflável. A única coisa que eu acho que teve uma conexão aí foi na exposição que é o trabalho dos balões, né? Que você percebe o balão é de bronze, ele não é de borracha. Só que eu quis que fosse pintado de uma maneira que parecesse balão de verdade. E era engraçado as pessoas perguntando, mas como que você colocou um balão para segurar uma escultura de bronze pesada? Aí você fala, não, é de bronze, tem a pegadinha.
É isso. Vão falando. Alguém tem mais perguntas? Quer saber um pouco Só mais? o boneco pendurado lá, eu vi na foto, quando você botou as duas, que o balão estava igual, ele é solto? Não, o balão Olha, tá vendo? O mesmo balão, mas ele tá de costas e ele tá quase de frente. Então, é porque na hora de fotografar, como o balão tá preso, então para pegar o ângulo da escultura, então eu rodei. Você rodou. Porque tem o balão é de bronze, tem um cabo de aço que passa entre as mãos dele e tem um grampo que prende. Então você pode rodar o trabalho. Então foi para fotografar e ter vários ângulos da escultura, porque só ia mudar a cor do bronze, sim. Vamos lá, pode perguntar tudo. Aproveite a oportunidade. Bom, Foi rápido? você é diretor, hein? Mais perguntas? Então, Flávio, a gente quer agradecer a sua presença aqui, aproveitar que o museu fica aberto até às 9. A gente poderia aproveitar e, se vocês quiserem, visitar o museu nesse tempo que nos resta, ainda temos mais meia hora para fechar. Se você quiser falar alguma coisa para encerrar, Eu fica queria à vontade. agradecer a presença de todos. Sei que não é fácil chegar aqui na terça-feira à noite. Agradeço por ter tido um pouco de paciência com essa questão que eu tenho para falar. E para mim foi importante essa questão que você colocou eu acho que, pelo que eu acompanho, eu sou um dos mais jovens que falo nos últimos tempos. Eu acho que essa oportunidade é legal também porque às vezes eu me coloco como se eu estivesse aí na frente, sabe? Eu queria saber como que as coisas vão acontecendo, como que se sucede, sabe? Então eu acho que eu desenvolvo até um papel, vamos dizer, importante nesse sentido, de ver que é possível. Se você trabalha, você faz, as coisas podem demorar, mas elas acontecem. A questão do trabalho, assim, sabe? A construção de um dia após o outro dia e não deixar aquilo se iludir, assim, de falar assim, eu vou colar pra cá porque estão rolando isso. Eu acho que é o seguinte, é você subir no banquinho, olhar, ver qual que é e se jogar onde você tem que seu coração manda, sabe? E mais seguir o seu filho, assim, a sua intuição. Acho que a intuição nunca vai te deixar na mão. Eu acho que, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela paciência de vocês e por ter vindo aqui de coração. Valeu. Agradeço. Obrigado. Falei rápido, né? 1 hora.